Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom sábado para todos. Primeiramente quero pedir desculpa pelo atraso, problema de sinal de internet, mas o importante é que estamos aqui junto com vocês. Queremos levar hoje, mais uma vez, um conteúdo de qualidade e gostaria de apresentar aqui o meu amigo Dr. Milton Malheiros, amigo de longa data. Não vou ficar falando elogios sobre você, viu, Milton? Mas assim, quem te conhece sabe, você como uma pessoa humana que faz questão de levar a teu paciente o que há de melhor aí na medicina, na tua área. Agradeço você ter vindo, agradeço a disponibilidade de tempo e se você quiser dar um alô aí para os nossos seguidores, fica à vontade. Olá pessoal, beleza, beleza? Bom dia. É uma honra estar aqui com vocês. E a medicina, Lauro, é uma das ferramentas que a gente usa, né, com essa visão de melhorar vidas, de abençoar vidas. E a comunicação de qualidade, como você faz aqui no podcast de vocês, é mais uma oportunidade de exercermos essa vontade de melhorarmos vidas. Então é uma honra e eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá bom? E assim, olha, Milton, para agradecer assim de uma maneira mínima a sua presença aqui, eu preparei um presente para você. Gostaria que você abrisse e ver se te agrada. Além do café? Além do café. Que delícia, esse café maravilhoso. Isso aqui não é cenário, a qualquer momento pode ficar à vontade. Caramba. Por favor. Poxa. Tem um lacinho que se desfaz atrás aqui, fica mais fácil. A embalagem já é um presente, pelo que eu estou vendo aqui. Café, eu tenho uma nostalgia muito gostosa. Eu nasci numa fazenda de café. Meu pai era administrador de uma fazenda de café. Olha só. Então, que lindo, gente, olha isso aqui. Caramba. Não preciso ver nada aqui, já valeu, tá? Já valeu a caixa? Mas vai ter Puxa vida. Eu olhei com carinho. Nossa missão é falar da medicina de forma descomplicada e fluida para abençoar e levar informação de qualidade para vocês. Que legal. Eu já estava aqui, parece que você adivinhou, né? Eu estava elogiando aqui a logo na caneca. Uhum. Caramba, você fez um café com a marca. Isso, café com a marca, café reserva lá das Serras de Minas. Poxa. Espero que você aprecie. Vocês não estão para brincadeira não, hein? Não. Mas cara, que presente. é o mínimo, né, Milton? Muito obrigado. Com essa história que eu tenho com o café na minha vida, na minha infância, fica ainda mais especial. Sim. Então, por que eu fiz questão de pedir uma agenda para você, Milton? Primeiro porque eu sei que você tem uma história bem legal de formação. Desde lá, da parte escolar antes da medicina, depois a própria faculdade, depois a sua formação como otorrino. Se você quiser compartilhar um pouco disso aí com os nossos seguidores, eu agradeço. Sim, nós somos de Sinop há muito tempo, né? Eu vim com 14 anos para Sinop, tenho 52, então faz 38 anos. E fiquei 20 anos fora estudando. E nós estudávamos no colégio estadual, na época eu trabalhava no açougue em Sinop, e nós fomos fazer cursinho em Rio Preto. Uhum. Meu irmão morava lá, aí fiz medicina na Federal. Nós, né, somos contemporâneos da mesma universidade. E depois fui para Belo Horizonte, onde eu fiz, acho que a maior parte da minha pós-graduação, 11 anos de pós-graduação nós fizemos. Uhum. Eu fiz residência, eu fiquei na residência mais tempo, né? Depois eram 3 anos. E não passei na residência, eu fiquei em quarto ou quinto lugar, que era muito concorrido, né? Sim. Aí a galera foi para USP, outro para Federal, aí rodei, fiquei lá de favor. Falei, não vou embora, eu acreditava que eu seria chamado. Fiquei lá de favor, aí eu entrei como estagiário de favor e o pessoal fazia bullying. Pô, o que você vai ficar aqui? É o nosso empregado, nosso... Ficava sofrendo bullying, mas eu acreditei e não fui embora. E eu entrei de favor como estagiário, não convidado, fiquei lá na insistência. E graças a Deus saímos como coordenador geral da residência alguns anos depois. Aí fiz lá, fiquei os 5 anos na residência, fiz mestrado na USP, fiz alguns créditos de doutorado, mas não terminei o doutorado. Depois fizemos pós-graduação em cirurgia de face, em São Paulo. E estamos aí em Sinop
E Sinop, Sorriso, Lucas, nessa região toda, nós estamos norte e médio norte, né? E recebemos pacientes de outros estados, até de fora, atuando na área de estética e respiração. Tá? A gente fala que nossa vibe é melhorar vidas através da melhoria da respiração, que é essencial, né? O O2 é essencial, por isso que nós estamos aqui, café com O2 tem tudo a ver. A gente quer melhorar a qualidade de vida, melhorando a respiração e melhorando a autoestima através da estética que a gente faz, rinoplastia, blefaroplastia e otoplastia. São coisas que eu faço, tenho 28 anos de formado, então são cirurgias que a gente, não é agora que a gente começou isso, são cirurgias que a gente faz há 3 décadas, né? 2 anos antes a gente já acompanhava alguém da área. Então faz 30 anos que nós estamos fazendo essa cirurgia. Nós só focamos, né? A gente fazia todas as cirurgias dessa região, que são centenas, né? Mais de umas centenas, e agora a gente faz especificamente 3, a gente só focou. Porque assim, a rinoplastia, ela não é só estética, né? Tem a rinoplastia reparadora. Quais são as, vamos dizer, sub-áreas aí que você pode... E essa história é legal, porque eu comecei com reparadora, mas por necessidade de sobrevivência, eu dava plantão no pronto-socorro João 23 em Belo Horizonte. A gente chamava lá de Vietnã, o tamanho era pesado lá. E tinha muito acidente. E nós atuávamos assim antes da neurocirurgia para parar o sangramento, né? Porque sem volume sanguíneo não adianta querer fazer nada. Então, a gente entrava na parte de traumas, principalmente na parte de sangramentos dos acidentes, e a neurocirurgia assumia. Então, lá a gente começou 2 coisas que ajudou muito na minha formação. A gente ia ir para o IML, meu chefe gostava, estava trazendo para o Brasil na época a cirurgia vídeo endonasal, que hoje em dia está muito desenvolvida, a base de crânio, inclusive. Então, na época, como eu estava trazendo para o Brasil, a família dele morava ele fez no John Hopkins, em Baltimore. Inclusive, a família dele morava lá, ele ficava no Brasil, Baltimore. E para isso, nós precisávamos de treinamento em cadáver. Então, a gente ia para o IML para estudar anatomia e cirurgia nasal. E junto com essas idas para o IML, a gente fazia muito a reparadora no pronto-socorro por causa dos traumas. Então, eu comecei na rinoplastia por necessidade de sobrevivência, que eu precisava de uma grana extra, porque a residência, você sabe, a gente não ganha para manter. Então, eu dava um plantão lá, sexta-noite era meu plantão, no pronto-socorro João 23 em Belo Horizonte. Então, eu só estou retomando o que eu fiz lá no início da carreira, que era uma cirurgia de trauma nasal. Só que lá a gente não tinha muito objetivo estético, lá o objetivo era salvar vidas, que era urgência e emergência. Então, a minha paixão pela rinoplastia está dessa época, de ir para o IML e de fazer a reparadora no trauma. Então, a gente retomou. E nós temos a funcional, né, que é para melhorar a respiração, e nós temos a puramente estética, que é mais importante que as pessoas pensam. Muito bullying, muita baixa estima com esses narizes não harmônicos com a face. Quando você devolve essa harmonia facial, é muito além da estética. Isso aí você atua no coração e na alma das pessoas. Então, basicamente, é a reparadora, né, principalmente por trauma, e tem alguns problemas genéticos. A labileoporina, a gente opera alguns casos também, que eles corrigem o lábio, né, e a fenda palatina, e a gente atua na estética nasal. Então tem essa reparadora por traumas e causas genéticas, temos as funcionais, que é para melhorar a respiração, e a puramente estética. Então, e a gente atua nessas 3 áreas aí. E é muita coisa, tem muita cirurgia. Eu acredito. Nessa funcional que você fala para melhorar a respiração, é aquela cirurgia nos cornetos? Isso. Turbinectomia, é isso? Isso. Para o pessoal entender as subdivisões, aí que nós temos a medicina, aí nós temos otorrinolaringologia, né? Que é oto de ouvido, rino de nariz, e laringo de garganta e laringe. Essas 3 áreas têm a rinologia. Você pega das 3, pega uma só. Dentro da rinologia, você tem adenoide, você tem cornetos, você tem septo, tem sinusite, tem alergia, tem uma série de doenças clínicas e cirúrgicas. Certo. E dentro da rinologia, a gente pegou um sub-item, que é a rinoceptoplastia, que é a cirurgia estética reparadora e funcional. Ou seja, nós pegamos uma parte de uma sub-especialidade. E essa funcional, nós temos basicamente, o que eu faço basicamente são 2 ou 3 atuações básicas. Corneto, o pessoal chama de
com a carne esponjosa e nós confundimos muito corneto com adenoide. Corneto é mais na frente, adenoide é mais lá no fundo, na transição do fundo do nariz com o fundo da boca lá em cima. Só que adenoide é mais em criança. Até a adolescência nós temos adenoide. Depois da adolescência, todo mundo continua tendo adenoide, só que ela diminui por conta. Então, adenoide em adulto não mexe. Quando tem adenoide crescida, é câncer, o que é muito raro, graças a Deus. Então, adenoide é para criança, a gente não atua nessa área, a gente atua nos cornetos, que a gente chama de carne esponjosa. É essa que você olha no espelho, você vê uma carninha crescida lá dentro. E às vezes ela cresce demais e a gente tem que tirar uma parte. Outra possibilidade é o desvio de septo, que é essa cavidade que separa um buraco do nariz do outro. Às vezes ele é muito torto. E geralmente quando ele entorta uma parte para um lado, a outra parte lá no fundo vai para o outro lado. Então acaba obstruindo às vezes até os dois. Então a gente refaz retifica esse septo para melhorar a respiração e melhorar a qualidade de vida. Porque quem não respira bem, dorme mal. E se você dorme mal, você compromete toda a sua saúde. Exatamente. E nesse procedimento da rinoplastia estética, se pode fazer no mesmo ato operatório tanto a parte de correção de desvio de septo quanto a parte estética, ou melhor esperar 2 tempos? Essa pergunta é interessantíssima. Com certeza, a grande vantagem da nossa atuação é nesse quesito. Pode e deve fazer antes, porque não tem sentido você abrir você operar o nariz e fazer uma parte e depois voltar a fazer outra parte. Então a grande vantagem é você fazer junto. Mesmo porque, quando você tem um desvio, você tira parte desse desvio, essa cartilagem era desprezada. E se você fizer junto, neste mesmo ato, você usa essa parte da cartilagem que seria desprezada do desvio para fazer a própria estética. Então você ganha uma vantagem de precisar ir menos para a orelha e para a costela, que às vezes não tem cartilagem suficiente no nariz. Nós precisamos de material para refazer o trauma, ou refazer uma desarmonia, um desalinhamento, um nariz frágil, caído. A gente precisa estruturar com cartilagem. Aí a gente pega essa cartilagem que seria desprezada do desvio para fazer a própria estética. Ou quando nós não temos essa cartilagem disponível, aí sim a gente vai para a concha da orelha ou para a costela. Então é uma grande vantagem. Inclusive em relação a isso, no passado quem mais fazia a rinoplastia eram os cirurgiões plásticos. Eles continuam fazendo, inclusive bem. Certo. Só que como eles têm uma atuação muito ampla, o cirurgião plástico é uma formação muito sólida, né? Eles fazem cirurgia geral, para depois fazer plástica, os caras são muito bons. Só que eles fazem abdômen, fazem plástica do corpo inteiro, faz mama. Eles não têm essa dedicação toda para o nariz, como o otorrino, que igual eu no meu caso, 30 anos mexendo com isso. Então, a gente acaba mexendo mais nessa parte de tirar enxerto, tirar osso, mexer na carne esponjosa. Então, a gente, entre aspas, uma pequena, não diria vantagem, mas como a gente atua mais nisso, a gente acaba tendo mais facilidade para mexer nessa parte funcional e fazer junto. Mas fique bem claro que, por exemplo, o cirurgião plástico faz mama, que eu não sei, faz abdômen, que eu não sei, os caras são fera. Mas em relação ao nariz, como a gente mexe nisso há muito tempo, e basicamente só com isso, você acaba tendo mais algumas facilidades de fazer junto essa parte funcional, que é o grande benefício e o que facilitou a otorrinolaringologia, entre aspas, atuar mais na rinoceptoplastia, plástica funcional hoje, do que a própria cirurgia plástica. Apesar da grande qualidade que eles têm nessa atuação. Não faz sentido, sim. E nessa cirurgia estética de nariz, Milton, o que você costuma ter mais de indicação, de coisas a corrigir? A gente sabe de maneira bem geral, por exemplo, aquelas gibas, mas o que aparece mais do ponto de vista estético para ser corrigido? Isso é legal porque nós dependemos muito também de um aspecto racial e genético, né? E como nós temos duas etnias aqui predominantes na nossa região, né? São os vindos do sul, né? Nossa Constituição aqui da nossa região é praticamente dos sulistas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul principalmente, e essas pessoas são descendentes de italianos e de alemães. Certo. E essa galera aí, principalmente os italianos, eles têm um nariz grande e com giba. Então, é um dos que a gente mais recebe, nariz grande e com giba. E nós temos também, na nossa origem,
pela escravatura que veio desbravar o Brasil, que tanto trabalharam, né, para nós sermos o que nós somos hoje, os escravos. Sim. Então, a população das pessoas pretas também é predominante e eles têm um nariz mais característico, é um nariz ao contrário dos italianos e dos alemães, eles têm um nariz mais baixo, achatado e largo. Então, demanda muito essa cirurgia da base do nariz para fechar a base. Então, nós temos basicamente duas queixas principais. Nariz grande com giba e ou nariz achatado e largo. São as maiores correções que nós fazemos pela composição racial do nosso povo, de alemão com escravo. Sim. E de alemão e italiano com escravo. Tem que você dominar todas as técnicas aí, porque é muita miscigenação, né? Muita miscigenação. Por isso que faz o Brasil um dos países de destaque na rinoplastia no cenário internacional. Porque, por exemplo, a maioria dos países tem aquela raça quase que, entre aspas, mais pura, né? Eles só fazem aquilo. A gente, com essa miscigenação, a gente pega nariz de todas as etnias, o que nos dá uma cancha de prática muito grande. Olha como que é o oposto. O nariz racial dos povos pretos, ele é muito largo e achatado. Nós precisamos dar altura no dorso. O nariz europeu, ele é ao contrário, ele é um nariz muito alto com giba, nós precisamos baixar. Então, um é o oposto do outro. Sim. Bem legal. Essas são as duas queixas principais. Me perguntaram também o seguinte, se é possível diminuir o tamanho do nariz ou aumentar o tamanho do nariz. Sim, é possível isso? É totalmente possível. E hoje em dia é interessante, porque você tem uma medida padrão de beleza, de harmonia facial, e nós temos um programa. Hoje em dia a tecnologia ajuda muito, né? Sim. Nós temos um programa suíço de análise facial. É a parte de antropometria facial. O que é isso? São as medidas da face. E o nariz de uma pessoa não serve para outra, porque o nariz é específico de acordo com as dimensões da face daquele indivíduo especificamente. Antigamente a gente media com a régua, dava uma trabalheira danada. Agora a gente tem um programa, um software, que faz isso tudo automaticamente e nos dá as medidas. E o nariz, o tamanho dele, da base do nariz até uma linha que passa nas sobrancelhas, esse tamanho do nariz deve ser o mesmo tamanho da base do nariz até o final do queixo, que é o mesmo tamanho da sobrancelha até o início da cabeça. E se você não tem cabelo, a gente pega através de exames de imagem, uma medida de umas fissuras que tem aqui. Então, essa medida da testa é a mesma do comprimento do nariz, passando da sobrancelha até a base do nariz, que é a mesma da base do nariz até o finalzinho do queixo. Com essa medida, a gente consegue saber o comprimento do nariz. Se ele está mais curto ou mais comprido, a gente consegue tanto aumentar quanto diminuir. Como que a gente faz isso? Principalmente com uma técnica que a gente chama, essa técnica melhorou muito ultimamente, que chama extensor septal. O que é isso? A gente tira a cartilagem do meio do nariz e joga para frente, para estruturar a ponta, para a ponta não cair, ou para aumentar, ou para puxar, ou para diminuir esse nariz. Então, você faz um novo comprimento do nariz a partir de uma peça que você coloca, que você tira lá de dentro. Então, você tira a cartilagem do meio, põe para frente, ou para encurtar, ou para encompridar. Com isso, você ganha ou diminui tamanho. Isso em termos de comprimento. Em termos da largura, a gente também pode tirar um pedaço dessa asa nasal e também pode dar ponto por dentro para fechar ela, se for o caso. Então, a gente consegue, com muita facilidade hoje em dia, aumentar ou diminuir. Quando falta essa cartilagem, a gente pega de orelha ou de costela. Da costela, então, né? E para diminuir, é a mesma coisa. A gente encurta essa cartilagem aqui e mesmo assim a gente gosta de pegar essa cartilagem do meio para pôr na ponta, para firmar a ponta. Uma das queixas estéticas do nariz chama nariz adunco. Com a idade, tudo vai caindo, né? Sim. Infelizmente. Não tem. E com esse enfraquecimento dos ligamentos, das estruturas, o nariz cai. As pessoas acham que o nariz cresce depois de adulto, mas ele não cresce. Na realidade, ele cede, aí ele vai para baixo, aumenta o comprimento, e se cai a ponta, ele parece que a giba vai para cima, parece que aumenta a altura, porque ele cedeu. Sim. Então a gente pega essa cartilagem lá do meio, põe para frente. Essa cartilagem que chama o extensor septal, que a gente joga para frente, serve para aumentar ou diminuir, como eu falei, e serve também para firmar a ponta para não cair. E é uma das coisas que mais envelhece. A gente chama nariz adunco, essa ponta caída. Inclusive, eu operei de rinoplastia, não fiz essa estruturação, vou ter que reoperar. A técnica não era tão usada quando eu fiz e vou reoperar para firmar a pontinha do meu. Sim. Porque daí você vai ter uma pontinha fininha, vai cair menos, e para o resto da vida você vai ter uma idade visual
menor do que uma idade que está lá no papel. Porque ó, você vai tirar uma das coisas que mais envelhece a face humana, que é a queda da ponta do nariz. A ponta do nariz. E tem procurado pacientes de idade mais jovem, adolescentes. Existe alguma idade mínima de se fazer algum procedimento? E pergunta interessantíssima. Como eu contei minha história que eu comecei na rinoceptoplastia funcional e estética pela reparadora, pelos traumas, infelizmente, trauma não tem idade. Por exemplo, pode ter criancinha de 1 ano, pode ter bebê, 2 anos, 3 anos, qualquer idade, literalmente. Imagina você está num carro, sofre um acidente. Então a gente faz a estética reparadora em qualquer idade. Tá. Fora isso, quando não é reparadora por acidente ou uma alteração genética que já nasce com ela, geralmente a gente começa aos 14 anos. Por quê? As meninas vão para a festa de 15 anos. Olha aí. E com 14 anos, geralmente, na grande maioria, mais de 90%, é nariz grande para diminuir. E esse nariz, o problema é você mexer muito no nariz na adolescência, é você ser muito agressivo nas áreas de crescimento nasomaxilar e ele diminui o ritmo de crescimento. Só que hoje a gente já tem mapeado qual é a área do nariz e da pré-maxila que mais cresce. Então você evita de mexer naqueles lugares. Segundo, se o nariz é grande, você não quer que ele cresça tanto assim. Então você mexer um pouquinho nessa região e diminuir um pouquinho o crescimento é até desejável. Então a gente começa muito, e é um público que a gente tem forte. É criança, meninas principalmente, do 14 a 15 anos para festa dos 15 anos, que é uma festa tradicional na nossa cultura. E essa é a idade mínima quando não é reparadora. E a idade máxima está mudando muito. Isso é um barato, as pessoas estão se cuidando, né? Então, antigamente, era aí em torno da 6ª década de vida, né? Sai em torno aí de 60 aos 70 anos. Mas nós já temos... Gente, hoje em dia nós operamos com 76. Nossa. Por quê? Porque hoje, como as pessoas estão se cuidando mais, elas chegam na melhor idade da vida, que eles falam na terceira idade, com mais saúde, possibilitando cirurgias. E são pessoas que têm um sonho antigo que não tinha condições. Às vezes tinha um companheiro que não deixava, não tinha condições financeiras. Aí com uma independência e liberdade de fazer o que quer, de realizar os seus sonhos, independência financeira também, e aliado às condições de saúde nessa faixa etária que hoje estão melhores, e aliado à evolução da medicina, permite a gente fazer essas cirurgias. Por exemplo, lá na clínica, até postei essa semana nas nossas redes sociais, nós fizemos uma cirurgia, nós mostramos lá, a cirurgia agora é venosa, e ela é com monitoração de intensidade da anestesia. O que é isso? Alguns medicamentos que a gente fazia o pré-anestésico, não tinha como você fazer o pré-anestésico, você fazia a injeção, o remédio, o pico do remédio ia lá em cima, depois ia caindo. Ou seja, uma hora estava muito... profunda a anestesia? Isso, rasa e às vezes muito profunda. Agora não, agora nós temos uma bomba de infusão. O que é isso? É uma maquininha que vai liberando aquele remédio milimetricamente a cada segundo. Então você mantém num nível anestésico. E aliado a isso, tem uns eletrodos que a gente coloca na cabeça para medir a intensidade cerebral da anestesia, se ela está mais profunda ou mais leve. Então você tem parâmetros hoje para fazer uma anestesia muito mais segura. É como se fosse, entre aspas, um pré-anestésico, mas você consegue manter ele num nível. Aí você faz anestesia local junto. Então uma anestesia geral, monitorado o nível de anestesia, com um medicamento muito menos agressivo para o organismo, e com uma dose que te permite não ter que aprofundar muito e não ter que ficar acordando, porque você tem uma bomba milimétrica que libera a dose necessária, e além disso tem os monitores cerebrais que monitoram o nível de anestesia, aliado à condição de saúde dos nossos convidados, né, os pacientes chamam de convidados, que são muito melhores. Então a gente consegue fazer igual nós fizemos agora numa pessoa de 76 anos. Então, fora trauma, nesses dias eu operei uma há pouco tempo, praticamente 80, mas foi por um trauma. Então, nós estamos operando hoje de 14 anos até a sétima década de vida. Entretanto, o nosso público, eu apresentei uma pesquisa o ano passado em São Paulo, de um ano de rinoplastia. Nós fizemos 245 rinoplastia no ano de 2020. E nós apresentamos num congresso em São Paulo
a nossa média de faixa etária foi 32 anos. O que é isso? Nós somamos todos a idade de todos os pacientes, dos 245 pacientes que nós operamos em 2020, somamos a idade deles todos, dividimos por 245, a idade média deu 32 anos. 2/3 sendo do sexo feminino, 1/3 sendo do masculino. Que já aumentou, porque antigamente era 90% feminino. Então 1/3 das estéticas de nariz já é do sexo masculino. E o homem, ele tem procurado mais numa faixa, você disse a faixa etária de 32 anos. É média. A média. Do homem, é o homem mais novo ou é o homem mais velho que procura? Essa pergunta é interessante. A gente, como eu gosto de, como a gente tem uma origem acadêmica, né? A gente fez bastante tempo aí de pós-graduação, a gente valoriza o conhecimento, não só que você pega dos outros, mas o conhecimento que você cria também, né? Então a gente cataloga isso e até para apresentar em congresso e tal, que a gente gosta de... A gente é convidado para falar em alguns congressos. É interessante, a média do homem é um pouquinho maior do que a média das mulheres. A gente vê que, de uma maneira geral, as mulheres vêm um pouquinho antes. Então, as mulheres aí, 20 e poucos anos, 26, 24, 30, tá muito lá. Os homens já vêm um pouquinho mais tarde. Isso tem alguns fatores, né? Primeiro que o homem... ele fica mais preocupado com a carreira profissional, né? E não se dá esse direito, quer trabalhar muito e tal. Então, mas ele vem um pouquinho depois. E o que a gente nota também, a mulher está levando o homem, né? Porque a mulher está ajudando muito o homem a se cuidar mais. Nós vemos que a expectativa de vida das mulheres é um pouco maior do que a dos homens no nosso país, e um dos motivos é que elas se cuidam mais. Então elas estão colocando a pressão nos homens para eles se cuidarem, o que é muito bom, né? Mas o homem, como se dedica mais à carreira profissional, ele acaba vindo um pouquinho mais tarde do que as mulheres numa média em geral. Eu achei bem interessante você falar dos pacientes mais jovens, das meninas, da adolescência, porque esse procedimento, ele, além de melhorar muitas vezes a autoestima, ele faz com que a pessoa seja melhor inserida no ambiente social. Acho que nessa idade, né, e muito importante esse grupo, ela ser inserida num grupo, e muitas vezes por esse motivo estético, ela era marginalizada, vamos dizer. Essa colocação sua é muito interessante, mesmo porque nós temos filhos, né? Mulheres, você tem a Laurinha, eu tenho a Isabela e a Sofia, e a gente entende, né, a cabeça delas, e quando elas estão melhor com elas mesmas nessa faixa etária, que é muito vulnerável às pressões sociais, e elas se sentem mais empoderadas. Então, isso vai muito além da estética, né? Essa melhora da autoestima nessa faixa etária é muito importante, que elas vão para cima e se desenvolvem mais. E nós sabemos hoje, no mundo corporativo e no mundo acadêmico, seja ele qual for, que só a técnica não é mais suficiente. A técnica hoje é obrigação de você ser um bom técnico. Mas, além disso, você tem que você tem que se lançar. Né? Você tem que ter uma interação pessoal, um network, um relacionamento. E, nesse aspecto, essa cirurgia é muito feliz o resultado dela, no que ela causa nas pessoas de melhora no posicionamento, com se sentir bem e se sentir empoderado. Sim. A nível social e a nível, muitas vezes, até familiar, né? Familiar. Isso é importante, essa inclusão também, né? Isso. A gente só tem o cuidado dos aspectos psicocomportamentais, né? Que a gente pode falar disso também, que é interessante. A gente faz essa pesquisa com os pacientes para pegar o perfil de comportamento, o perfil psicológico, para ver se enquadra no que ela quer e no que ela reclama. Então, a gente tem todo esse cuidado. E alguns casos, são poucos, mas tem alguns casos que a gente não faz. Há uns 15 dias, mais ou menos, nós tivemos um caso emblemático lá. Eu falei, mãezinha, eu não vou operar sua filha. Eles ficaram bravos, mas eu falei, olha, ela não tem maturidade emocional mínima para passar por um procedimento desse. E eu me recusei a fazer a cirurgia. Isso é raro, mas tem também. Então, a gente, além dos aspectos físicos, a gente analisa também todos os aspectos psicoemocionais. Inclusive, nós temos 2 psicólogas na equipe. Uma de gestão, que é terceirizada, vem uma vez por semana, e uma full-time, que fica o período todo na clínica para nos apoiar. Tamanho é a importância desses aspectos psicoemocionais. Perfeito. Essa era uma
Você já respondeu antecipadamente, que a pergunta ia ser, se você já não operou, já contraindicou algum procedimento justamente só por esse motivo. Sim, Né? eu acho que é um dos grandes avanços. As pessoas perguntam, "Doutor, como que você conseguiu viver de rinoplastia no interior de Mato Grosso?" Essa é uma das viradas das nossas chaves, foi essa. Eu estava fazendo uma pós-graduação em São Paulo e lá eu sofri, entre aspas, um bullyingzinho lá, que um colega lá falou, pô, você vai viver de rinoplastia no interior de Mato Grosso, porque teoricamente não cabe, né? Você não vai ter convidados que são os pacientes suficientes. Mas graças a Deus a gente está conseguindo trazer gente de outros estados e até de fora que vem passear no Brasil vem operar com a gente. Mesmo porque a nossa região é abençoada, né? Sorriso, com os voos que tem, Sinop. A gente tem voo direto para Brasília, para Campinas, para São Paulo. Então as pessoas cada vez mais vêm de longe. Vai procurar referência. E uma das viradas que a gente deu para conseguir ser exclusivo na rinoplastia, a gente faz oto e blefaro, mas como acompanhamento, né? Na rinoplastia, foi alguns cursos que a gente fez, a gente pode até comentar, eu fiz um curso nos Estados Unidos de atendimento de excelência, que também ajudou muito, mas uma das viradas foi agregar essa avaliação psicológica para todos, 100% dos pacientes na rinoplastia. Aí nós aliamos a técnica cirúrgica com o perfil psicocomportamental. Isso foi de grande valia. E a doutora Josi, que está com a gente hoje, ela faz uma avaliação que nos possibilita interagir melhor com os nossos convidados, possibilita escolher o melhor simulação de cirurgia que se adequa àquele perfil e nos possibilita também descobrirmos qual que é aquele caso que está conflitante e que tem que tomar cuidado para operar ou pelo menos ver o que está acontecendo, que não bate o que a pessoa reclama e pede com a realidade dos fatos que a gente está enxergando. Eu vou dar exemplo específico. Tá. Nós temos basicamente... Dá tempo de falar disso? Pode falar. À vontade, nós estamos conversando aqui como amigos aqui. Porque isso é interessante. A gente fala muito de inovação, antes de falar desses aspectos psicoemocionais, a gente fala de inovação. E inovação é um tema que eu gosto muito, né? Eu vou no HSM, que é um fórum de gestão em São Paulo, e as palestras de inovação muito me encantam. E inovação, ao contrário do que a gente pensa, não é você redescobrir a roda. Não necessariamente você tem que criar uma coisa que não existe. Mas quando você pega duas ideias e junta esses dois fatos e cria uma nova ferramenta para solucionar novos problemas, isso é inovação. Então, a gente tinha muito DISC, que é um acrônimo de dominante, influente, estável e complacente, que é os 4 perfis básicos do comportamento, no mundo da gestão corporativa, que é os cursos que eu fiz lá no HSM, que eu fiz nos Estados Unidos e tal. E tem muito, a gente sabe que tem muitos aspectos psicológicos, principalmente na cirurgia. E eu sofria com isso. Então, nós trouxemos a avaliação psicocomportamental do mundo corporativo 100% na rinoplastia. E foi um dos grandes divisores de água no nosso avanço de qualidade e excelência na área. Então, desde Hipócrates, que tem lá os coléricos, os sanguíneos, né? Esse perfil é o mesmo do DISC, que são o dominante, o influente, o estável e o complacente ou analítico. E eles são totalmente diferentes um do outro. As demandas são diferentes, a cabeça funciona de uma maneira diferente. E nós da medicina, que a gente tem muita técnica para estudar, a gente não aprofundava nessas diferenças. A gente atendia basicamente todo mundo igual. E as demandas são completamente diferentes. Por exemplo, um dominante. Sobre o dominante tem um aspecto interessante. Nós fazíamos nossa reunião e nós questionávamos, né, o índice de conversão da consulta para a cirurgia. E nós perguntávamos qual que é o que menos... qual que é o perfil que mais opera e que menos opera, e qual que é o perfil e por que não opera. Quando uma colaboradora nossa nova começou, eu perguntei para ela, fulana, qual que é o motivo pelo qual eles menos operam? Aí ela falou, dinheiro. O problema que menos opera ou não opera por causa do dinheiro. Não em relação a geral, mas em relação aos nossos pacientes, aos nossos convidados. Aí eu provei para ela, com essa pesquisa que nós fizemos e apresentamos no Congresso em São Paulo, inclusive vou para Campinas agora apresentar mais 2 palestras.
nós provamos que o dinheiro não é o fator limitante para a cirurgia. Por quê? Desses perfil, o que mais tem dinheiro, o que mais tem posse material, são os dominantes ou os executores. Porque são os caras que mais são proprietários de empresas. É o perfil deles, eles são movidos por poder. Isso é muito bom, né? Porque eles fazem a economia girar. Só que eles pagam um preço muito alto, eles não têm tempo para cuidar de si. E eles não admitem ficar, às vezes, dependendo da cirurgia, com costela, cirurgia mais complexa, 15 dias parados no negócio. Então, é o perfil que mais são resolvidos financeiramente e é o que menos operam. Dos 4 perfis básicos que dividir igualmente, daria 25%, correto? Certo. Na nossa cirurgia é 16,8%, 17% de cirurgias dos dominantes ou dos executores. Isso prova que o perfil que mais tem recursos financeiros é o que menos operam. Por quê? Porque ele não tem tempo. E nossa consulta é demorada. Passa por todos os nossos processos, demora 2h30, às vezes até 3 horas. O único perfil que a gente tenta não demorar muito é o dominante ou executivo, porque ele tem pressa, ele é movido por poder, ele quer fazer. Então, já é uma diferença. Aí você pega, por exemplo, um planejador, que é o DISC, que é o S do estável em inglês, é o planejador. Ele tem muito medo, ele é movido, entre aspas, ele é impedido pelo medo. Ao contrário do executor, que é atirado. Então, você vai atender um executor, você tem que olhar no olho, um cumprimento com muita força e falando bem forte, porque senão ele não vai ter confiança em ti. Tem a mesa dividindo, eu estou na minha cadeira. Um planejador já é diferente, ele é medo, ele é mais contido, são aqueles queridos. A maioria das pessoas tem excesso de peso, são os queridos. Porque eles cuidam de todo mundo, mas não cuidam muito deles, e são medrosos. Então, já é diferente, ao invés de ser cumprimento mais forte, infusivo, sentar, você já cumprimenta. Oi, Laura, tudo bom, querido? Por favor, já põe no sofá, já é mais meigo, porque a cabeça é o medo, não é aquele atirado que quer atropelar, que são mais fortes em todos os sentidos, entende? Então, outra coisa interessante, o estável, você tem que tirar o medo dele. O dominante é o contrário, o cara é muito atirado, você tem que tomar cuidado que ele quer fazer tudo. O analítico, que é o DISC, que é o C do complacente, ou analítico, ou inteligente, são aquelas pessoas metódicas, super na dela, não gosta de rede social, não gosta de tirar foto, diferente do comunicador ou do influente, do IC, do DISC. Então você não pede para mostrar nada a esse paciente, que eles são fechados, e eles são muito metódicos, são extremamente detalhistas. Ele adora técnica. Então esse perfil, eu tenho até eu mostro que, olha, eu tiro a cartilagem daqui, eu mostro a anatomia, como se fosse uma aula do PowerPoint. Ó, você tira essa cartilagem daqui, joga para cá. Ele adora técnica. O I do influente ou comunicador, ele não quer saber de técnica. Se você fala de técnica para ele, como que você vai fazer cirurgia, ele não quer saber. Ele acha um porre. Então, como que você vai atender todo mundo como se fosse o mesmo? Igual. A gente atende personalizado. E, inclusive, por exemplo, eles têm uma expectativa e um desejo de diferente. Ó, o analítico é aqueles, assim, o CDF, que é essa pessoa inteligente, mas é muito na deles, muito tímido. Eles querem um nariz o mais natural possível. Ao contrário do I, que é o influente ou comunicador, eles querem o nariz mais moderno possível, com o ângulo naslabial mais empinado possível, com a curvinha, bem empinado. É o oposto de um nariz de um analítico. E olha que legal. A gente caía em furada quando não tinha essa metodologia, porque quando você vê uma pessoa, por exemplo, uma menina, uma adolescente, imagina lá de 14 anos, vai fazer para festa de 15 anos, fazer um nariz ela é totalmente analítica, ela tem lá quase 50% de perfil analítico, de 4 perfil daria 25 para cada perfil. Ela tem o dobro, ela tem quase 50 de analítico. Ela quer um nariz muito bandeiroso, muito moderno, muito empinado, que seria num comunicador. Tem alguma coisa errada. O perfil dela está dizendo que ela é muito analítica, ela está pedindo um nariz extremamente moderno, que é de um perfil de comunicador. O que está acontecendo? Aí volta para a psicóloga, eu chamo ela para discutir o caso. Josi, o que está acontecendo? Não está batendo? Ela, teoricamente, era para ter um nariz mais natural, está pedindo esse nariz aqui, o que está acontecendo? Aí nós vamos investigar possibilidades. Um relacionamento, às vezes uma mãe dominante que está impondo o gosto dela, não o gosto da filha, e a filha tem medo da mãe, quer agradar a mãe. Às vezes uma pessoa que está em um relacionamento quer fazer um nariz daquela outra que está com o ex dela, ou vice-versa.
Então a gente vai analisar, porque se você faz um nariz que não tem nada a ver com o perfil, depois que ela cair na real e voltar para a essência dela, ela vai questionar e não vai querer aquele nariz. Então, você vê que magia. Eu vou te falar, até arrepiei. É fantástico. Porque é fantástico. Inclusive, eu dei essa aula em São Paulo capital. E as pessoas viram lá, e agora eu vou dar essa mesma aula, vou dar 2 aulas, vou dar essa mesma aula em Campinas, falando. E quanto mais a gente estuda isso, mais apaixonante é. Isso serve também para a contratação dos nossos colaboradores. Nós temos uma menina agora, essa semana, nós fizemos uma devolutiva com a psicóloga de gestão sobre nossas avaliações. A gente, com quem opera, uma porcentagem a gente faz para avaliar os nossos processos, nosso método, nosso atendimento. Sim. Teve uma menina, uma colaboradora querida nossa, que ela teve 100% de 10 de avaliação. Por quê? Ela é queridíssima, a Jamile. Ela é nossa relações públicas, mas ela tem um perfil bem comunicador. Então não adianta você colocar... Por conseguinte, eu tenho uma instrumentadora que instrumenta, que é uma função essencialmente técnica. Cara, ela vai trabalhar com o paciente dormindo, ela não tem que interagir com o paciente, ela tem que dar segurança nos processos. Igual checklist de avião, ela tem que dar segurança, porque se com um negocinho contaminado lá, você dá uma infecção que você detona a cirurgia. Compromete. Então, esta tem que ser um perfil 100% analítico, e ela é quase 50% analítica. Só que não interage, ela nem aparece nas redes sociais, mas aquele perfil tem que ser analítico. Em contrapartida, quem está lá na linha de frente, que é a nossa relação pública, ela tem que ser essencialmente comunicativa. Então, você entende que até na hora da contratação, isso faz toda a diferença. E geralmente a gente não olha esses detalhes, que para nós na rinoplastia foi uma das viradas de chave para a nossa qualidade e atendimento de excelência e satisfação do convidado que a gente tanto busca. Isso é perfeito, porque muitas vezes não, o perfil também é uma das missões do médico é certificar do que realmente o paciente precisa e às vezes ele nem sabe direito. Sim. Né? E quando você faz isso, pelo que eu entendi, você está pedindo para o paciente reafirmar, olha, está dando uma chance para ele, é realmente isso que você quer, então fazer com que ele repense e assim optar pelo melhor. Isso, e eles pedem a nossa dica, o que você acha, o que você vai, você começa a explicar isso. E eles adoram, né? Porque você começa a falar, doutor, você está falando minha vida, eu sou exatamente assim. Então, parece que a gente é um mago da adivinhação, mas é uma metodologia e um processo de trabalho. Né? De trabalho científico. Tanto é que eu não consulto ninguém sem passar pela psicóloga antes. Que tem que ser assim. Nossa consulta lá, ela passa pela avaliação social, que é da Jamile, que é essa relação pública. Ela fica uns 15 a 20 minutos falando com a pessoa para pegar dados comportamentais e sociais da pessoa. Aí depois passa pela psicóloga para pegar o perfil psicológico. Depois que vem para mim, aí depois vai para a Pamela, que é a nossa gerente, que você conhece, que trabalha com negociações, é gerente de processos, para fazer a finalização e fazer a parte de planejamento. Então, é uma consulta de 2h30 em média, que eu atuo em média 40 minutos a 1 hora, e o resto da equipe fica quase 2 horas com o nosso convidado, inclusive para consulta online. 1/3 das nossas consultas hoje, como a gente tem muito paciente de fora, de outros estados e até do exterior que vem passear no Brasil e opera com a gente, nós temos 1/3 de consulta online. Mas mesmo online passa por esses mesmos processos. E no pós-operatório, eu acredito que certamente ela continua com esse acompanhamento psicológico, não? Falar de gestão agora, você que é um grande empresário, gente, para quem não sabe, o Dr. Lauro, a medicina para ele é hobby, ele não larga porque ele é apaixonado. Mas ele é um grande empresário. Então, na parte de gestão, Lauro, isso é incrível. Nós temos 8 pessoas que trabalham direto na equipe e 3 contratados indiretos. Nós somos uma equipe de 11 só para a nossa cirurgia de rino. Olha que legal, 11 pessoas. Você sabe que nós temos colega que às vezes tem uma secretária que divide com algum outro colega e nas horas que ele fecha o consultório, a secretária vai instrumentar. Então, ele tem meio colaborador. Nós temos 11. Entende? Então, uma equipe multidisciplinar. E a maioria pós-graduada e tem algumas que só tem uma, acho que está fazendo a primeira graduação. Tem outros que estão fazendo a segunda graduação e os outros todos pós-graduados. Isso dá qualidade no atendimento. E a gente preza muito por esse pós-operatório. Nós temos os cuidados pós-operatórios dentro da clínica também, mas não é obrigado. Quem é de fora, ela faz um acompanhamento com a pessoa da cidade que vai fazer principalmente a drenagem linfática. Às vezes também
a gente usa muito a própria hiperbárica, né? Às vezes quando é secundária, terciária, acidente, a gente manda para hiperbárica porque melhora muito a circulação, melhora a disponibilidade de antibiótico, melhora a recuperação de tecido. Então tem duas coisas que a gente usa e que cada vez mais a gente tende a usar. Os cuidados pós-operatório, com a drenagem linfática, com hiperbárica em alguns casos, mas o ideal era que fizesse para todos, o problema realmente é custo. E também tem outra coisa que está entrando muito forte também, são células tronco. Nós vamos adquirir uma centrífuga, uma boa centrífuga agora para a gente começar a usar. A princípio, o PAF, né? O plasma rico em plaqueta, que tem células totipotentes aí, mas o ideal mesmo é ser para o laboratório e fazer a célula tronco. No último congresso que nós tivemos, estou voltando agora para Campinas para dar essas 2 aulas lá, e estou muito curioso, porque está desenvolvendo muito essa parte de células tronco na recuperação dos tecidos pós-cirúrgicos. Então, esse cuidado pós-operatório, a gente precisa de parceiros, por exemplo, da hiperbárica, das células tronco, mas a gente tem muito cuidado in loco. Os cuidados técnicos e os cuidados emocionais. Aí entra a psicóloga. Por exemplo, no meio da cirurgia, a nossa psicóloga, vamos supor que nós estamos programados a cirurgia que em média dura 4 horas. Uma rino 4 horas mais complexazinha ali, 4 horas em média. No meio da cirurgia, com 2 horas, a psicóloga está treinada, isso é processo, a Pamela acompanha isso. A psicóloga liga no meio da cirurgia para ver como está e ela vai lá conversar com a família que está esperando a sua cirurgia, está indo tudo bem, está conforme o planejado. Tal, já dá o primeiro contato para acalmar o familiar que vai receber o paciente, tem que estar tranquilo, porque senão vai estressar o nosso convidado. No final da cirurgia ela passa de novo. Nós temos quem vai ligar depois no pós-operatório. Então, todo esse conforto psicológico. A paciente vai para um grupo de WhatsApp para comunicar com as meninas, elas filtram, se precisar, vem para mim, e aí eu falo com a paciente. E tem o cuidado de tirar o ponto, tirar o sprint e fazer a drenagem. Se não puder ficar com a gente fazer a drenagem, a gente orienta na cidade de origem que faça isso. Então, esse cuidado é fundamental. E mesmo assim existe problema. Nós tivemos uma infecção agora, recente, a paciente estava usando um cotonete que estava na pia no banheiro. Aí dá descarga com a tampa aberta. Imagina, inclusive deu contaminação. Nós fizemos a cultura com germe em gastrointestinal. Então, entendeu? As pessoas às vezes futuca com a mão, futuca com o cotonete. E nisso a rede social tem nos ajudado muito para orientar esses casos. Então, cuidado pós-operatório é fundamental. A cirurgia deixa uma porta de entrada ali para bactéria, então tem um cuidado antisséptico. Acho que na sua área, né, na ortopedia, que vocês têm muito solução de continuidade, né? De implantes, etc. Né? Deixa eu repassar uma pergunta aqui. Você viu que eu falo muito, né? Então tem que tomar cuidado. Não, mas é que é muita coisa e você tem conhecimento, né, Milton? Giovana pergunta aqui. Ó. Muitas pessoas se incomodam muito com o nariz. E isso acaba interferindo na vida pessoal e profissional. Tem algum caso que te emocionou muito? Giovana, obrigado. Pergunta legal. Cara, eu vivo intensamente essa causa. Por isso que eu sou tão feliz, tão realizado. É muito mais que nariz, é mudança de vida. As pessoas, às vezes, ficam anos... Eu atendi uma do Chile ontem, que ela veio operar com a gente. Ela mora no Chile, brasileira, mora no Chile há muitos anos. Ela, doutora, eu te acompanho há 5 anos e nós decidimos que nós vamos aí e tal. Fala, cara, você fica 5 anos estudando, cara. Ele decide entre milhares e vem. Então, a responsabilidade é muito grande. E a gente se envolve em todos os sentidos. O negócio que médico é frio, para mim não funciona. A gente vira amigo da maioria dos pacientes, nossos convidados, e a gente acaba vivendo intensamente essas emoções. Teve um caso, eu vou contar aqui que esse caso é emblemático. Uma senhora queridíssima, o filho dela estudava comigo no colégio estadual, na época lá que eu trabalhava no açougue, amigo de longa data. O filho não tem mais contato, mas é amigo das antigas. O cachorro dela derrubou ela. E o cachorro derrubou e eu brinquei. Eu falei, poxa, a senhora vai matar esse bandido agora. Ele, não, ele é o grande amor da minha vida. Ela era viúva e o cachorro era o companheiro dela. E no escuro tropeçou na perna dela e derrubou ela. Aí nós operamos ela. E depois ela trazia foto desse cachorro, eu tenho até que visitá-lo. Ela trazia foto e aí o nariz dela... Ela era uma mulher linda, uma senhora na terceira idade, mas uma mulher linda.
E aí ela falou, doutor, graças a Deus que ele me derrubou. Olha como que era meu nariz, olha como que ficou. Então ela operou obrigado pelo trauma, porque senão ela não respiraria, né? Desviou, foi um desvio de pirâmide, desvio de septo e tal. E depois o nariz dela ficou muito mais bonito. E ela falou, não teria coragem, olha como que eu estou mais linda. E ela conta aquilo e nos emocionava a todos. Tem outros casos que a paciente, a hora que tira o curativo depois de 7 dias, mesmo inchado ainda, mas muda, às vezes que tem uma forma muito alterada, que a pessoa desaba a chorar. Mas não é de dor, porque não dói, é de emoção. E antes disso, a gente conhece toda a história, porque nós ficamos 3 horas com essa paciente, fora as avaliações. Então, a gente sabe do que estava por trás disso. A gente sabe de, às vezes, um relacionamento abusivo, que tinha muito bullying, e que quando saiu, usou o nariz para atacar. E a pessoa tem esse sofrimento de décadas. Aí ela resolve isso, isso tudo vem à tona. Eu não sou mais refém desse meu estigma. Então a pessoa fica emocionada e você conhecendo a história, não tem como você não se emocionar. É verdade. Nós tivemos um outro caso agora recente de uma trabalhadora do lar, empregada do lar, uma empregada doméstica. Ela juntou por mais de uma década cada centavo. E a gente conhecia toda a história dela. Além dessa persistência para conseguir fazer uma cirurgia que não é tão barata, os investimentos os investimentos contidos, e além disso a história que estava por trás disso. Toda a complexidade humana de negação, de rejeição, e você resgatar isso. É de arrepiar, não tem como. E a equipe também, a equipe foi moldada e todos nós nos abraçamos e às vezes choramos juntos e não temos vergonha, porque somos seres humanos e emotivos. Então, é muito mais do que rinoplastia. São histórias muitas vezes emocionantes e que dá esse oxigênio para a gente continuar tão feliz nessa área. Parabéns, Milton, parabéns. Eu conheço o seu trabalho bem de perto e esse é um dos motivos de eu te admirar e pedir para você vir compartilhar tudo isso com a gente aqui. Eu agradeço muito essa troca de informações aqui. Mais uma pergunta da Kátia Ribeiro aqui, ó. A partir de qual idade criança pode fazer cirurgia da adenoide? Da adenoide. Adenoide não tem idade, é quando precisar. Lá no fundo a gente tem exames hoje de raio-x, principalmente de videonáusea, põe uma câmerazinha lá fininha. Se tiver uma obstrução razoável, mais que 75%, tem que fazer, porque você pegar o fluxo de oxigênio de ar, que seria pelo nariz e jogar pela boca, causa deformidades orofaciais, causa uma série de problemas. Quanto mais precoce você fizer, maior a possibilidade de ter que refazer. Porque você não consegue limpar 100% e deixar no osso, nem pode. Então vai sobrar um pouquinho de tecido lá. Vamos supor que você faça com 1 ano. Quando eu fazia adenoide, eu fazia muito em criança de 1 aninho. Só que eu falava para os pais, olha, já tem 1 aninho, está bem obstruído. Se a gente esperar para fazer mais para frente, vai comprometer muita coisa. Vai dormir mal, porque vai obstrui, entra em apneia, falta oxigênio e tem que acordar para respirar pela boca, aquele micro despertar. O sono não aprofunda. O sono REM, não REM. E aí vai fase 1, 2, 3, 4. A fase profunda de sono, se a pessoa tiver obstruído, tiver apneia, ela tem que dar micro despertar para respirar pela boca, porque a respiração natural é pelo nariz. Certo. Se não está respirando direito pelo nariz, porque a adenoide está entupindo, tem que dar micro despertar para respirar pela boca. Isso faz com que a profundidade do sono seja menos porcentagem do que eu deveria. E é na fase profunda do sono que inclusive libera o hormônio, mais hormônio de crescimento. Então isso vai comprometer o cognitivo, que é a inteligência da criança, ter com problemas escolares, vai comprometer o desenvolvimento nasomaxilar, com ter que usar aparelho ortodôntico, vai comprometer até postura. Então, a gente não pode permitir isso. Você explica para a família os malefícios que isso vai ocasionar, temos que resolver com a possibilidade maior de ter que reoperar. Porque quando nós estamos operando com 1 aninho, o que mais cresce a adenoide é aí em torno aí dos 3 anos, de 2 a 4 anos. Então, o período de maior crescimento nem chegou ainda, e nós já vamos ter que mexer, mas vai sobrar um pouquinho. Então, como tem muito tempo para ela crescer ainda, a gente faz sabendo que uma porcentagem desse pode operar de novo. Mas é menos prejudicial do que esperar passar o período de crescimento maior, operar uma vez só,
com todos os efeitos deletéricos e prejudiciais desses 2 ou 3 anos sem estar respirando bem. Então, geralmente, a idade mínima é em torno de 1 ano para fazer adenoide. Dificilmente a gente faz depois da puberdade, depois de 13 anos, 14 anos. Por quê? Depois de 13 a 14 anos, geralmente a adenoide já começa a diminuir sozinho. A não ser casos raros, que mesmo com 13, 14 anos, tem uma adenoide crescida porque nunca mexeu, aí você vai para um tratamento do dentista, o dentista manda lá porque vai colocar aparelho, precisa respirar melhor. Aí tem adenoide muito grande, ainda você vai e faz, mas isso é raro. Só se ela estiver bem grande. Por exemplo, você tem uma criança de 2 anos que tem 70% do canal do nariz obstruído. A pessoa tem 65% a 70% e a pessoa tem 5 anos. 5 anos com 70%. É diferente de uma adolescente que tem lá 14 anos com 65%. Adolescente com 65% você já não vai operar mais, porque com 14 anos a adenoide não cresce mais e já vai começar a diminuir o tamanho. Sim. Agora, se ela tem 65% com 2 anos, 70% com 2 anos, opere, porque 2 anos, 2 a 3, 3 a 4 ainda vai crescer muito. Se está em 75%, vai quase obstruir. Então você leva em consideração, além do tamanho, também a idade que essa criança está. Então, geralmente, opera-se a partir de 1 ano até a adolescência, na grande maioria das vezes. Então, ótimo, isso é um alerta aí que é bem importante e tira o receio, né, da pessoa adiar isso. Eu tive um caso emocionante a semana retrasada. Eu fui operar minha sobrinha. Eu não opero mais adenoide. Tem um colega lá, o Torrino, que a gente caminha para ele, o Dr. Fabiano, gente queridíssima lá na clínica conosco. E os casos vão para ele. Aí tive que operar a filhinha do meu sobrinho. Um caso clássico, assim, muito obstruído, com ronco, apneia, queixinho um pouquinho para dentro, precisando muito, já estava começando a ter alterações orofaciais, não ia dar problema, porque ele já tinha retromicrognatia, que é isso, o queixinho é para trás. A língua nasce atrás do queixo, se o queixo é para trás, a linguinha é para trás, obstrui mais ainda a passagem do ar lá. Então precisava, uma indicação absoluta. Minha irmã, que é a avó da criança, não queria que ela operasse, queria tratamento alternativo. Eu falei, ó, nesse caso não tem tratamento alternativo, tem que fazer. Então já não era para eu fazer, porque eu não estou fazendo mais, era para eu mandar para o Fabiano. Mas o meu sobrinho pediu, eu falei, vou fazer. E nós fomos operar. Quase não conseguimos entubar. Como o queixinho era muito para trás, deu muito trabalho. Teve que pegar fio guia, laringoscópio, aquele sofrimento. Demorou uma meia hora para entubar, com muito sofrimento. Eu fiquei muito preocupado em alguns momentos. Mas tudo bem, passou o sufoco. E quando você sabe, você como médico, mas eu vou explicar para os ouvintes, quando você fica batendo a ponta do tubo que vai levar oxigênio na garganta, o organismo interpreta que tem algum corpo estranho querendo entrar, ele tranca a garganta e tranca os broncos. Dá o que a gente chama de laringoespasmo e de broncoespasmos. É difícil de ventilar a criança, fica até meio roxinha, com aquele estresse e risco de vida. É raro, mas tem. Mas conseguimos entubar, com muito sofrimento, meia hora. O anestesista muito bom e tal. Aí, antes de passar o relaxamento, porque estava respirando pelo aparelho, antes de passar o relaxamento, estava sequinho, mas no meio, antes de acordar, ainda não estava respirando por conta, começou a sangrar. Começou a sangrar muito. Aí veio o desespero. Falei, meu Deus. Se antes, com a gargantinha seca, demorou meia hora para entubar, agora não... Por quê? Mesmo demorando meia hora para entubar, a gente colocava a máscara de oxigênio e colocava o oxigênio sob pressão para oxigenar um pouco, para manter a vida. Só que agora não podia fazer isso, porque tinha sangue na boca. Se você jogasse pressão de oxigênio, ia levar sangue para o pulmão, ia dar uma pneumonia aspirativa, infecção, ia jogar líquido para dentro do pulmão, ia ser fatal. Caso gravíssimo. Bateu o desespero, mas sem perder a paciência. O tempo todo trabalhando e ajudando o anestesista e a equipe toda, muito competente. Isso que é bom você estar acompanhado por bons profissionais. E mentalmente eu orei, mentalmente. Eu não saí fazendo escândalo, deixando de trabalhar, acalmando, não, gente, vai dar certo, calma aí, acalmando, ajudando a acalmar a equipe, trabalhando, pegando, aspirando, fazendo o que deve. Mentalmente eu comecei a orar. E eu não sei se eu devia falar isso, mas cada um tem suas crenças. Eu comecei a orar, Ave Maria, na segunda estrofe, Ave Maria, cheia de graça. Passou o tubo. Aí o anestesista ficou todo encantado, doutor, graças a Deus. Aí, tipo assim, é complexo isso. E eu falei, meu Deus, depois, né, pensando, depois que acabou tudo, eu falei, caramba, se antes
A gente demorou meia hora. Agora eu estava em uma condição pior, com mais laringoespasmo, mais broncoespasmo, com sangue na cavidade, sem visualização, sem poder bombar oxigênio por pressão positiva e conseguiu entubar em 1 minuto. Olha que coisa. E a minha irmã não queria operar. Já pensou se esse paciente, a gente perde ela? Sim. O que aconteceria com a minha vida? Eu não sei nem se eu estava aqui. Ou seja, acontece. E tudo isso que eu estou contando, essa magia de atendimento, de curso nos Estados Unidos, congressos, 11 anos de pós-graduação, tudo isso não foi de um dia para o outro. Foi uma caminhada de 30 anos. E eu nem sempre fui assim. Já tive momentos na minha vida que eu estava meio perdido, que eu estava com sofrimento, que eu estava no vale. E alguém de vocês aí que pode estar me assistindo, de repente eu te atendi mal. E eu peço até perdão, porque não foi sempre que eu estava nessa vibe maravilhosa com minha identidade definida, com os meus propósitos, o que eu faço, para quem que eu sirvo, por que eu faço o que faço. Isso não foi sempre claro assim. Eu já tive momentos de estar no vale, de não estar num bom momento. Eu cheguei a atender 50 pacientes por período. Não fazia nem hoje, ele já entrava, você já estava fazendo a receita. Certo. Então, alguém que foi atendido nessa fase fala, pô, esse cara aí não é tudo isso. Por que eu estou te contando essa história? Porque você que está no vale, não desista. Suba essa montanha, vai pegar ar puro no topo. Tá? Vai na fonte pegar água limpa, porque é possível. Eu sou exemplo disso. Então, eu estou contando para você um caso que deu errado com a minha sobrinha. Cara, a gente faz trauma. Esse dia eu operei um lábio leporino, tinha operado 5 vezes. Operei a 6ª e a 7ª vez. Operei acidentes no pronto-socorro traumático. Então, com todos esses casos complexos, a gente operava a base de crânio com a neurocirurgia. São casos complexos. E eu fui ter um problema com a adenoide, que teoricamente é mais simples. E é a minha sobrinha, quase que eu perco a minha sobrinha. Então, ou seja, a medicina a gente tem que tomar os cuidados, não é simples. Eu estou contando que não é só glória. Eu nem sempre fui essa pessoa mais tranquila, com tantos processos, com 11 colaboradores. Eu tinha 1/3 de colaboradora, atendia 50, agora eu tendo 3 por período, eu atendia 50. Hoje eu tenho 11 para me ajudar, eu tinha 1/3. Hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa do meu lado, que me dá um equilíbrio, eu estou mais maduro, estudei mais, me preparei mais, mas nem sempre foi assim. Então você que não está nessa vibe legal, vai, tipo assim, invista em autoconhecimento. Quem você é? Qual que é a sua identidade? Por que você faz o que faz? Você está se preparando? Quais vídeos você assiste? Você fica no WhatsApp para pegar conteúdo ou para ver fofoca? Quais os livros que você lê? O que te abastece? Como que você está espiritualmente? Porque se você se conhecer, você vai ter condições de ver o que precisa para estar mais em harmonia, em plenitude, para prestar um melhor serviço. Então, eu estou fazendo questão de contar aqui que essa semana retrasada eu tive dificuldade. Eu estava indo para o acampamento de oração. Estava indo para um encontro espiritual lá, que eu faço para me reabastecer, e quase perdi a minha sobrinha numa cirurgia super simples. Ou seja, todos nós temos o nosso sofrimento, todos nós temos, a maioria tem os períodos de vale, mas o que eu aprendo com isso, para você que está me ouvindo? Quando você está por baixo, não se autodeprecie, não desista. E quando você está lá em cima também, não seja arrogante, não seja prepotente. Porque nós temos esse ciclo na vida. E o importante é a gente saber o que faz, por que faz, para buscar uma harmonia. Exatamente. Esses dias, parabéns. E eu vou te dizer, esses dias eu li algo que as pessoas geralmente buscam só a montanha, né? Mas aí eu vi a analogia que falava o seguinte: a vida está no vale. É ali que você cresce. Você está lá em cima da montanha, uma montanha bem alta. Lá muitas vezes não tem uma árvore, não tem outro tipo de vegetação, é só a visão. Quando você olha para baixo, é lá que vai estar a floresta, é lá que vai estar o rio. A fonte de água. Fonte, então é o vale lá que que te faz abastece. crescer. É lá que você abastece. Então, os sofrimentos que eu tive na minha vida me deixam uma pessoa melhor. E na realidade, tem um livro que eu gosto muito, Viktor Frankl. O sentido da vida. Tipo assim, ele era um médico psicanalista, né? Você conhece, mas para quem não conhece, ele era um médico psicanalista que foi para o campo de concentração. Perdeu toda a família, sobrou só ele e uma irmã. E ele analisa, como psiquiatra que era, por que as pessoas desistiam e por que as pessoas não desistiam da vida naquele extremo sofrimento. E o título do livro diz muito sobre isso, né? Em busca de sentido.
Ou seja, as pessoas que não desistem da vida apesar dos grandes percalços e de estar no Vale dos Ossos, são essas pessoas que têm um sentido. E no meu caso, além de vários sentidos, que é uma filha nova nascendo, eu sirvo a um reino. Sim. Eu acho que é algo muito maior. Então eu estou para melhorar vidas e o propósito é muito maior do que simplesmente uma rinoplastia. Então, esse livro é fantástico. Você que não leu aí, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. É um livro que explica muito essas minhas passagens de fases aí, de uma para outra. Perfeito. Milton, eu vou fazer uma pergunta aqui da Júlia. Por que depois da cirurgia, muitas vezes, o olho fica roxo? Pergunta legal. A grande maioria das cirurgias, a gente tem que fazer a fratura nasal. Por quê? Ou ele é um nariz de descendência africana, e os negros têm um nariz largo, você precisa fraturar para fechar, mesmo que ele seja baixo. Ou os narizes que têm uma grande giba, quando você tira a giba, ele fica mais largo, porque o nariz é um triângulo. Quanto mais você tira o topo, mais para baixo ele vai ficando mais largo, concorda? Sim. Então, quando você tira a giba, ele fica mais largo. E essa medida por dentro são 8 milímetros, e às vezes passa. Você tem que fraturar o osso lateralmente para ele fechar. O osso é muito vascularizado. Aí, quando você fratura, há o extravasamento pelo trauma nos microvasos, há o extravasamento de parte de componente sanguíneo para o extravascular, configurando o edema e o roxo. Quando se extravasa esse sangue de dentro do vaso para os tecidos, tem uma molécula lá que chama hemoglobina, que transporta o nosso oxigênio, e ela tem uma molécula de ferro. Essa molécula de ferro tem carga positiva, o oxigênio tem carga negativa para carregar o oxigênio na hemoglobina. E essa molécula de ferro dá essa cor avermelhada, que com oxidação dá uma cor que fica mais roxinho. Inclusive esse M da hemoglobina aí, tem que tomar cuidado que em contato com os raios ultravioletas, mancha a pele. Então, tem que tomar cuidado nessas fases aí dos primeiros 15 dias, de não expor-se ao sol e usar muito protetor. Por esse motivo que tem esse roxidão aí. Perfeito. Hoje em dia está melhorando, tá? Porque nós tínhamos antigamente anestesia por gás. Eu sou da fase que ainda tinha alotano, que era tóxica com adrenalina. A gente precisa usar adrenalina para sangrar menos. Então, eu tive uma parada cardiorrespiratória na época. Graças a Deus, saiu bem. Não foi a óbito. Mas foi uma grande lição na minha vida. Hoje, depois nós passamos por isoflurano, passamos para outros gases melhores ainda. E agora a gente está na venosa, que é muitíssimo mais segura. Então, esses gases davam vasodilatação. Então, eles davam... vasodilatação, você dilata o vaso, aumenta os poros, dá mais extravasamento de líquido, dá mais edema e mais inchaço. Hoje, com essas vascular, a gente tem menos edema. A gente tem outra vantagem, que é o osteótomo ultrassônico. Por exemplo, essa fratura de cima da giba, a gente hoje em dia faz com o ultrassom, que é um corte muito mais exato. Então, a tecnologia tem nos ajudado muito. E graças a Deus, a gente tem investido nessas técnicas. A gente não fica falando muito disso, porque nós temos as restrições, né, do nosso conselho para manter a qualidade e também para não ficar uma coisa muito mercantilizada. Que eu acho que muito além da técnica, você tem que dar o resultado, isso é obrigação. Muito além da técnica está o humano, né? E mesmo assim, todo mundo tem revisão. Tá? Os Estados Unidos é quase de 10 a 15%, dependendo do serviço de revisão. Reopera de novo. Reopera, porque é muito complexo. A gente depende de uma série de fatores. Depende do tanto se luxou o osso, se vai dar um calo ósseo, se vai voltar você faz a redução, se a fratura vai voltar, se pegou infecção, se cuidou, se pegou sol, se tomou alimento quente, se futucou com um cotonete que estava no banheiro, qual o remédio que tomou o remédio certo, não tomou o remédio certo. Então, além da técnica, uma série de fatores, da própria genética, são dezenas de variáveis que pode precisar de retoque. Segundo o Pitangui, né, que é considerado um dos melhores cirurgiões do mundo de todos os tempos, a cirurgia plástica mais complexa que tem é a rinoplastia. E neste quesito, mesmo com toda essa tecnologia, mesmo com toda essa formação que a gente tem, nós temos também casos de insucesso. E eles beiram aí nossa média lá beira aí em torno de 5%. Mas tem alguns locais em alguns países, por exemplo, os americanos são muito mais exigentes, né? Então lá beira 15%, alguns serviços até 15%. E o Pitangui também os tinha.
Nós também temos, e a gente fala abertamente isso com o nosso convidado. Está na literatura. Só tem uma coisa que conforta. A gente sofre com isso. Eu falar, e eu fazia psicoterapia por outros fatores e também por isso, pela exigência extrema que a gente tem com a gente mesmo. Porque a nossa vibe nós temos um tripé lá. Satisfação do cliente, segurança e excelência. Esse tripé, o número 1 é a satisfação do cliente. Inclusive, quando não tem segurança e dá alguma infecção, você diminui a satisfação. Sim. Então, e a excelência busca satisfação. Então, o número 1 é a satisfação. Quando você não atinge essa satisfação do cliente, a gente acaba sofrendo com isso. A gente tenta filtrar, mas não... Quando você se envolve com o paciente numa consulta de 3 horas, você tem os benefícios, mas tem os ônus. Quanto mais intimidade, entre aspas, e quanto mais conhecimento daquele ser humano, mais você se envolve, mais você sofre quando o resultado não é bom. Exatamente. Mas eu prefiro ter esse sofrimento e ter júbilos de felicidade com a maioria dos resultados bons. Mas esses casos judiam da gente, às vezes precisam refinar, precisam voltar para o centro cirúrgico, e na nossa casuística é em torno de 5%. A minha felicidade é que nenhum 0% dos casos, nenhum ficou pior do que o que era. Tem uns que não fica muito ruim. Fica quase igual que era, mas não igual ou não pior. Então, na pior das hipóteses, ficou melhor do que estava, mesmo nos piores casos, isso que nos conforta. Sim. E nessa cirurgia você mexe muito em cartilagem, né? Se eu não me engano, a cartilagem, a gente falava que tem memória, né? Então você coloca ela numa posição, depois ela tenta voltar para o que era antes, um dos motivos de uma revisão cirúrgica. Exatamente isso. Eu não quis entrar nesse detalhe, mas você, como bom cirurgião, captou. É exatamente isso. Você tem uma memória lá e você não pode cortar toda ela, porque senão ela perde a estabilidade. Agora, você usa uma coluna de um prédio, você não pode cortar ele, você tem que deixar ele inteiriço, e aí você endireita ele, mas ele tende a voltar ao que era. Então, isso é um dos fatores de recidivas e de problema. Porque essa cartilagem a gente coloca na lateral do nariz, coloca na ponta para firmar a ponta, coloca em vários locais. Se ela entorta, ela destrói a harmonia cirúrgica que você buscava. Por isso que a gente não promete 100% de resultado, e por isso que em alguns casos a gente tem que fazer revisão. Vamos aproveitar uma outra pergunta aqui, ó. Qual a opinião do doutor frente à moda do ácido hialurônico para consertar o nariz? Tem o nome dessa pessoa aí? Fantástico. Olha, que pergunta maravilhosa. Por quê? Kátia Ribeiro. Kátia, que pergunta legal. Por quê? Presta atenção. Esse ácido hialurônico, ele é... Imagina uma faca. Uma faca faz um churrasco maravilhoso, mas também quase matou o ex-presidente lá, né? Ou seja, pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. O ácido hialurônico é quase isso, só que ele muito mais para o bem do que para o mal. Que é isso? Por exemplo, imagina um nariz grande que tem uma giba e você quer endireitar através do ácido hialurônico. Você vai colocar mais ácido hialurônico para tentar retificar aquela curva. Você vai dar mais volume. Para um nariz que era grande, ele vai ficar maior ainda. Sim. Você deixa de ter a curva no dorso, só que o nariz ficou maior ainda. Não é indicação. Outra, quando você precisa usar muito também, não é indicação, porque com o tempo ele cede e cai. Outro problema, quando você usa na ponta, você coloca o ácido, qualquer lugar do nariz. Se for um lugar que não tem muita distensão do tecido, você aumenta a pressão na hora que você coloca aquele ácido. Porque vamos supor que você coloca lá no pericôndrio, entre a cartilagem e a pele lá. Você vai aumentar a pressão porque você está colocando volume lá. Se essa pressão for maior do que a pressão capilar do sangue, existe um princípio físico que, mesmo com a bomba do coração, o líquido dentro de uma tubulação fechada, no caso um vaso, vai de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Sim. Você coloca um volume de vasoconstritor, aumenta a pressão naquele lugar, vai dificultar a irrigação. Aquela cartilagem vai sofrer e com o tempo ela pode enfraquecer e ceder. Entendeu? Entendi. Outro problema é que eles absorvem. Aqui no dorso absorve menos e quase nada. Mas na ponta, porque você mexe muito, ele absorve muito, então vai dar recidiva. Agora, para pequenos consertos ele é maravilhoso. Pequenos defeitinhos, cirúrgico ou não cirúrgico, ele é muito legal. Então quando você usa um volume pequeno para pequenos defeitos, o que o nariz não é muito grande, top. Agora, grandes volumes, aumenta a pressão, dificulta a circulação, lesa tecido. Ponta de nariz e base de nariz mexe muito quando você fala, vai absorver mais.
Então, existem os prós e os contras. Então, eu vou resumir agora. Quando que é bem indicado? Pequenos defeitos, principalmente no dorso do nariz, com pequenas quantidades. Ótima indicação. Tá. Indicação que não é legal. Um nariz que já é grande, você vai pôr mais volume, o nariz vai aumentar mais ainda. Grandes volumes, porque vai aumentar a pressão e tende a dificultar a circulação. E também muito na ponta e na base, no meio da columela, no meio, porque mexe muito e tende a absorver mais rápido. Sim. Eu uso em alguns casos, isso vem nos ajudar muito, porque você usa pequena quantidade, você evita às vezes um caso que você levaria, teria que abrir e levar para cirurgia, você faz uma pequena correção muito bem feita com ácido aí, e é legal. Tem bastante profissionais fazendo isso com muita competência, só tem que respeitar as indicações. Sim, sim. Uma pergunta aqui da Thaís. Tem algum mito que muitos pacientes acreditam na área de rinoplastia? Eu acho que não chega a ser um mito, né? Hoje já é uma realidade, né? A rinoplastia tem mudado aí Qual que é o problema hoje? Problema não, qual que é a vantagem da rinoplastia? Por que tanta gente procura rinoplastia? Por causa das redes sociais, por causa do seu Insta, como que é o nome dela? Thaís. Thaís, as pessoas estão desmistificando isso também por causa da rede social. Eu gosto muito de fotografia, apesar de não entender muito, eu sou apaixonado por fotografia. Dependendo da distância da lente para o foco, você vai ter uma amplitude de magnificação. Quanto mais perto essa lente vai estar, no caso a mão, você tem uma limitação, você não pode sair esticando o braço como um pau de selfie. Sim. Então essa distância da selfie está muito perto do nariz. Isso faz com que nós tenhamos uma imagem mental de 25 a 30%, até 25 a 30% de nariz maior do que a realidade. Distorcido, pela distância da lente ao foco. Isso faz com que os narizes pareçam maior do que é visualmente falando com a interpretação da retina, com a imagem cerebral que nós temos. Isso faz com que as pessoas busquem mais rinoplastia agora, porque antes não tinha tanta exposição de fotografia e vídeos nas redes sociais, com a fonte da criatura da imagem do foco tão próxima. Isso faz com que as pessoas se incomodem mais e busquem mais a rinoplastia. Isso desmistifica as indicações e muda completamente as indicações da rinoplastia. Mas hoje é um fato a realidade, porque a rinoplastia era a cirurgia mais problemática, que dava mais sequelas, que davam resultados piores. E com o avançar da técnica e da ciência, com osteotomia ultrassônica, anestesia intravenosa, monitoramento de anestesia, drenagem linfática, laser, câmara hiperbárica, células tronco, plasma rico em plaqueta, tudo isso, sistema de vídeo para monitoramento, tomografia pré-operatória, toda avaliação psicocomportamental, todo esse avanço trouxe, junto com esse aumento da indicação pela exposição de um nariz maior na rede social, fez com que melhorássemos os resultados e aumentássemos as indicações. Perfeito. Deixa eu te perguntar o seguinte, falando um pouquinho do pós-operatório, você usa aqueles sprints ainda, né? Isso. Para que serve aquilo, Milton? Pergunta legal. Quando a gente faz a parte funcional junto, quando a gente mexe nos cornetos, o nariz é um triângulo, em cima ele vai fechando. Se você mexe lateralmente na carne esponjosa no corneto e mexe no meio, no septo, você teve uma área cluenta e de trauma dos dois lados. Na cicatrização aquele ali vai grudar. Então a gente põe aquele plastiquinho fininho no início da cicatrização para que não dê sineca, para que não grude e se grudar vai dificultar a passagem de oxigênio. E se grudar também, às vezes se grudar de um lado só, faz até dar desvio, porque o nariz está quebrado, está grudando, a parte do meio está grudada na lateral, vai grudando e puxando para aquela lateral. Sim. Então pode dar problema respiratório e problema estético. Por isso que é importante a gente falar, tem que vir com 2 meses. A gente vê no início, tira os pontos com 7 e tal. Vê com 2 meses, ou vai no seu colega, ou manda foto para a gente ver se está retinho. Se é de muito longe, a gente manda aí num colega, lá na cidade de origem, ou fala o seguinte, está respirando bem dos dois lados? Às vezes no início ele fica congestionado e piora a respiração, mas quando está totalmente obstruído e a gente vê que está desviando, opa, é sinal de sineca, aí tem que ir.
Mas quem tem possibilidade, voltar entre os outros retornos, todo voltar em torno aí de voltar com 15 dias para tirar o splint e depois voltar com mais 45 dias para ver se não está grudando. Então, objetivamente, o splint é para não deixar grudar o meio com a lateral do nariz. Perfeito. E o uso de óculos? Cara, que pergunta legal. Pô, você fez dever de casa, né? Você já fez rino? Não fiz ainda não. Esse óculos que você está usando é legal para rino. Por quê? Ele tem essa paletinha que é móvel, você pode abrir e fechar ela, e ele é levinho. Ó. Sua armação praticamente tem a armação lateral e o plástico da lente só. É levíssimo. Sim. Agora, aquele óculos que ele é fixo, que ele é aquele todo de material sintético, ele não tem como você abrir a perninha. Então, como o nariz está inchado e nos primeiros dias tem a talazinha para ficar no lugar, você vai colocar o óculos que está muito grossão aqui por causa do inchaço e por causa da tala plástica, o óculos vai subir e não vai dar o foco. Você vai desfocar e vai enxergar tudo embaralhado. Então, nem que você queira, você consegue usar. Agora, mesmo depois que você tira essa talinha com 7 dias, aquele óculos pesado e que você não consegue abrir a abazinha, ele vai pesar e vai marcar. Então, o que a gente indica? Ou usar lente, ou usar um óculos levinho, com armação leve, com essa paletinha que você possa abrir para ele adaptar melhor. Esse é legal. E depende também do tipo de cirurgia. Às vezes a gente faz cirurgia que não precisa fazer as fraturas. Esse já pode usar óculos quase que direto. Então, qual que é o tamanho do trauma? Qual que é o peso do óculos? Qual que é o formato do óculos? Mas, via de regra, se conseguir esperar um mês, na maioria das vezes, é um tempo ideal. Agora, se não teve fratura e se é um óculos leve, pode abrir a palhinha e sair usando. Certo. Se teve uma fratura e, além disso, quando na hora da cirurgia desabou tudo, você teve que fazer um furo com piezo, com um osteótomo ultrassônico, teve que amarrar para ficar no lugar, porque a hora que você foi fraturar, ele desabou tudo. Então, tá mais traumatizado. O seu óculos é pesado, pô, isso aí vamos ficar até uns 2 meses. Mas, em média, esperar pelo menos um mês. Mas você vê que cada caso é um caso? Claro. Não dá para tratar tudo igual. Qual que é o peso do óculos? Qual que é o grau? Qual que é a necessidade desse óculos na sua vida? O que foi feito na cirurgia? Foi feito fratura? Além da fratura, desabou tudo? Ficou no lugar? Então, é uma série de análises. E a gente faz essa análise, no nosso caso, individualmente para cada um, que é o ideal. É pelo menos um mês de espera. Sim. E uma outra dúvida, que eu acho que hoje em dia parece-me que as pessoas estão cuidando mais então do corpo, da saúde de maneira geral. O paciente que fez a rinoplastia, quanto tempo depois ele pode voltar a fazer uma atividade, a malhar? Isso é muito presente no nosso dia a dia. Essa pergunta é muito comum. É variável e depende de cada um. Em média, a gente pede para esperar um mês. Em média, mas vamos lá para as particularidades. A cirurgia foi uma cirurgia de meia horinha que você só raspou a giba. É o extremo do pode fazer atividade física logo. O outro extremo é o seguinte: precisou de uma cartilagem além do nariz. Foi uma cirurgia demorada, muito traumática, foi pós-acidente, foi uma cirurgia que mexeu muito, inchou demais. A pessoa tem outros fatores que faz inchar. Por exemplo, toma anticoagulante, tem uma doença, tem um diabetes, mexeu muito no nariz, esse é o oposto que tem que esperar mais. Entre essas cirurgiazinhas simples, que só lixou a giba, e uma muito politraumatizada, que usou costela de outro lugar, que a cirurgia demorou muito, que tem outros problemas de saúde, é o máximo que vai esperar uns 2 meses. Entre essa que pode esperar uma semana até 2 meses, existe outro fator. Que tipo de atividade física nós estamos falando? Por exemplo, eu faço yoga. Você fazer um yoga leve, deitado lá e meditando, é ideal que seja no primeiro dia. Saiu da cirurgia, que bom que você fosse para o quarto e já fizesse um yoga, a parte meditativa do yoga. Por exemplo, você vai fazer uma bike. Bom, uma semana, tirou o gessinho lá, a tala, uma bike de leve, na sombra ou à noitinha, que não tem sol, uma bike de leve vai legal. Dá para fazer. Ou, por exemplo, 15 dias, fez uma cirurgia média, 15 dias, gosta muito de malhar, fazer um leve com a perna, não tem problema. Agora, você fazer parte superior com muita pressão, aumenta a pressão aqui, aumenta o edema. Então, que tipo de atividade física e como foi a sua cirurgia? Quanto mais traumática a cirurgia, esperar mais. Quanto mais tensão e mais pesada a atividade física, esperar mais. Quanto menos traumática a cirurgia, esperar menos. Quanto menos pressão e menos esforço físico,
esperar menos. Sim. Então, em média, a gente pede academia básica, academia de fazer braço e perna e uma cirurgia tradicional. O que é a cirurgia tradicional? A gente usou cartilagem do próprio septo, uma cirurgia tranquila, durou lá 3 horas e meia, 3 horas a 4 horas a cirurgia, tudo correndo dentro do normal, fazer aquela academia básica de perna e membro superior. Pelo menos um mês. Menos um mês. Tá. Muito bem. Milton, novamente eu vou te agradecer. Tá? Passou Papo tão gostoso, rápido esse tempo aqui. Que papo gostoso. E assim, ó, eu não tenho como não te dar mais um presente. Que isso! Desse jeito eu vou ficar mal acostumado. Não, mas é para você vir mais vezes aqui. Que top! Olha isso! Então, posso abri-lo? Por favor. Pô, acho que aquele presente eu adorei, né? Você foi a importância do café na minha vida. E eu sou hipersensível à cafeína. Eu tomo café descafeinado. Hoje eu abri até uma exceção aqui, porque é um momento muito especial. Cara, que certificado lindo. Um agradecimento. Gente, mesmo. Maravilhoso. Sim, os detalhes fazem a diferença. Lá na clínica a gente aprende isso, né? A gente fez um curso de excelência e com a metodologia Disney, lá em Orlando, em Loco, na Disney. A gente ficou uma semana lá e depois a gente fez outros treinamentos. Inclusive o preletor, nós trouxemos ele aqui para dar curso para nós. E a gente aprende que os detalhes fazem a diferença. Isso aqui não é tão detalhe assim. E essa gratidão que você expressa, por que é importante nós expressarmos a gratidão? Porque a gente compromete e incentiva o outro. Como você está tendo essa gratidão comigo, eu mentalmente não vou querer decepcionar, eu vou querer ser merecedor dela. Isso faz, quando eu pensar em pisar na bola com você, eu lembro dessa tua gratidão e eu faço, peraí, aquele cara foi tão gente boa, me deu presente, me deu café, me tratou bem, me deu aquela lembrança da caixa com aquele presente maravilhoso, com a caneca, me deu um certificado de gratidão. Essa expressão de gratidão sua conosco faz eu me comprometer com você e pensar para ser digno disso, de melhorar a qualidade. Então, que sejamos gratos. Por isso que eu estou falando disso, porque a gratidão, mais do que você aliviar o coração e levar uma mensagem legal para outra pessoa, você melhora o nível dessa pessoa. Sim. Então, muito obrigado. Quiser deixar aí os comentários finais aí aos seus clientes, aos seus pacientes, como é que você chama? Eu chamo de convidados. Seus convidados, por favor. Convidado, porque quando você convida alguém para a sua casa, e a gente convida mesmo, né? Aqui eu estou convidando a nos procurar, estamos à sua disposição. A gente convida pela rede social, a gente convida pelo amigo, ó. Não, indica a gente, fala pro seu parente, vai ser uma honra receber. Tá? Então a gente realmente convida. E quando você leva um convidado para sua casa, como que você trata ele? O melhor possível, né? Então, isso é uma cultura da nossa equipe. Então, para você, nosso convidado, e que não é também, que possa vir a ser, obrigado por nos acompanhar aqui hoje, ou aí na frente você está vendo esse material. E nós servimos a algo muito maior, que eu tenho convicção, que eu sou o Milton, tenho meus filhos, tenho minha esposa, tenho meus amigos, e para vocês, na nossa equipe, a gente é filho abençoado de Papai do Céu para melhorar vidas. E seja otimista, não desista. Quando você estiver no vale, procure se oxigenar. A gente aprende nas dores e vamos junto fazer um mundo melhor. E gratidão por você estar ouvindo a gente aqui, por menor que seja esse tempo, e que essas palavras possam abençoar aí seu coração. Muito obrigado por você, Flávia, Bruno, obrigado por vocês nos possibilitarem estarmos comunicando aqui com essa galera. Pessoal, grande abraço para vocês, adoramos que vocês venham aí a nos agraciar com a presença, e estaremos à disposição depois para a pergunta do Dr. Milton aqui, com certeza, só enviar que ele irá responder. E assim, desejo a vocês um dia abençoado, um final de semana poderoso, e que Deus sempre esteja junto com você e sua família.